E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar, neste dia de Natal, 25 de dezembro de 2023. Olha só que bonitinho, né? Essa data que comemora o nascimento do menino Jesus, onde as pessoas vão se confraternizar nessa data, né? Já estão se confraternizando de ontem para hoje. Muitos fogos, né? Muita alegria. Nasceu o menino Jesus em Belém. Uma das maiores vítimas dessa sociedade são exatamente as crianças, né? Que o cristianismo tanto defende, que o cristianismo coloca como santas, né? Inocentes. São exatamente essas crianças, pessoas vulneráveis, jovens, adolescentes, que são abusados o tempo inteiro dentro das religiões, né? Hoje eu vou falar sobre um caso aqui, né? Que eu vi uma reportagem interessante sobre mais um abuso da Igreja Católica, acontecido entre as décadas de 1940 e 1980. Um jornal belga fez uma reportagem mostrando que mais de 30 mil crianças foram comercializadas pela Igreja Católica nesse período de décadas, né? E mais de 30 mil crianças. Porque o que ocorria? A Igreja Católica tinha vários centros, né, de acolhimento de mulheres, principalmente mulheres estupradas, que engravidavam, eram acolhidas nesses centros e depois que tinham as crianças, essas crianças eram vendidas pelas freiras para casais de posse, para adoção, eram entregues para adoção, mesmo contra a vontade dessas mães. Muitas famílias que tinham dinheiro, né? Muitas famílias que queriam encobrir a vergonha de uma gravidez, levavam suas filhas para esses centros e, mediante pagamento, né, essas meninas ficavam ali, tinham seus filhos, e esses filhos eram dados para adoção mediante também pagamento. Então era comércio de crianças. Muitas dessas mães, a maioria delas, né, vulneráveis, né, em condição de vulnerabilidade. Tem depoimentos de mulheres que foram pegas, né, por essas freiras, levadas à força para esses centros de acolhimento, e depois que tinham a criança, muitas das vezes acordavam até em outros países, da Bélgica para na França, e quando vinham a criança já tinha sumido, ou diziam que a criança tinha morrido. Então mais de 30 mil, né? Isso é o que se conseguiu averiguar nessa investigação dos jornalistas belgas, que fizeram um podcast chamado Filhos da Igreja. Então, nesse Natal, eu tenho para mostrar aqui mais essa atrocidade religiosa, porque parece que as crianças, né, que são tão reverenciadas, como eu falei, no cristianismo, tem o menino Jesus na manjedoura, com os bichinhos, aquele presépio, né? Aquela fantasia de Natal, porque isso aqui é um símbolo de controle. Papai Noel, sempre papai, né? Sempre patriarcal, né? É o Papa, quer dizer papai. Padre quer dizer papai. Papai Noel, né? Que interessante, né? O pai que está no céu, que está no controle, que pode abusar o quanto quiser. Isso é o Natal. Essa palavra grotesca significa nascimento. Pode ter coisa mais grotesca do que um nascimento, que é tão valorizado, que dizem que criança é filho de Deus, mas nasce só para ser isso aqui, porque tem genitália, porque tem pênis, porque tem vagina, porque tem cu. Só nasce para ser objeto de desejo nesse mundo aqui, objeto de prazer, principalmente de pessoas que têm controle. Muitas das vezes, pais. Pasmem, né? Abuso infantil acontece nas melhores famílias cristãs.
Quem quer ter filho quer ter posse absoluta sobre uma pessoa. O símbolo de Deus nada mais é do que criar uma pessoa para o seu deleite, para o seu uso e abuso. Eu já vi um pastor aí, né? Vou aqui falar o nome, mas um pastor metodista, muito conhecido, já foi no Jô Soares, né? Sabe qual é a alegação do cara? Que Deus pode fazer o que quiser. Pode matar, pode estuprar, pode mandar todas as torturas. Sabe por quê? Porque foi ele que fez. Pastor que trabalha com crianças, com adolescentes, com jovens, todo tipo de gente, né? Que é admirado, que é idolatrado como um grande cientista, né? Até dizem que ele é arqueólogo bíblico. Existe isso? Arqueologia bíblica? Esse arqueólogo que achava o quê? Arca de Noé? Vestígios da Arca de Noé? Que piada, né, cara? Arqueologia bíblica. Puta que pariu. Mas enfim, né? O cara disse... o argumento do cara é esse, né? Quando ele fez uma analogia, né, muito pobre e muito tosca, né? Ele falou que quando um pintor pinta um quadro, a obra é dele, né? Portanto, ele faz com esse quadro o que quiser. Se ele quiser tacar fogo, se ele quiser quebrar, destruir, sei lá, né? Ele faz o que quiser. Olha a analogia que o cara fez, né? De um objeto inanimado, que não tem alma, que não tem consciência, que é um quadro, que se você quebrar você não vai estar fazendo mal para ninguém, que é só madeira, tinta e tela. E esse idiota, né? Idiota, letrado, como costumam falar, né? Gente que estuda muito para compensar a burrice, que não tem argumentos lógicos, porque é impossível ter argumentos lógicos dentro do cristianismo, dentro do teísmo, essa idiotice, essa asneira intelectual. E aí o cara me alega isso, né? Deus faz o que quer com o homem, mas o homem não é um quadro, o homem não é um objeto, o homem é um ser. Até mesmo nós, que já estamos aí construindo a inteligência artificial, no futuro, se essa inteligência artificial tomar consciência de si própria, nós vamos ter que ter ética. Porque está sentindo dor, tem consciência, é um ser, não é um boneco para você fazer o que quiser. Assistam aí Ex Machina, um filme muito interessante que prevê tudo isso. Ex Machina. Assistam esse filme. Como um ser sendo abusado, ainda que seja um ser artificial, ele pode reagir. Temos o filme também IA, né, Inteligência Artificial. Então você dá consciência para um ser qualquer que seja, mesmo um avatar de jogo, se ele tiver consciência, ainda que simulada, você não tem como ter certeza se ele está sentindo dor, se ele não está sentindo dor, se ele está sofrendo. Imagina, né? Assistam também, vou dar aqui um monte de série, Westworld, outra série excelente, onde inteligências artificiais são abusadas, estupradas, manipuladas e reagem em determinado momento, porque tomam consciência da própria dor. Então são coisas que ninguém pensa, né? Nós vivemos numa sociedade que não tem a filosofia em última categoria de intelectualidade, né? Nossa sociedade não quer saber de filosofia. Filia, amor, sofia, sabedoria, amor pela sabedoria. A sociedade não liga para pensar, não para pensar. Isso é muito importante dar ao jovem essa oportunidade. Nós que temos muitos jovens aqui no canal, de não ficar iludido com essas asneiras, com essa simbologia. Olha isso aqui, é isso aqui que representa Papai Noel. Abuso. Tomar uma criança à força, impor, sem ensinar, sem esclarecer. Nossa sociedade é feita de mitos. E mitos são sempre para controlar. Se você não compreende o mito, se você não compreende a essência, a simbologia do mito, você se deixa envolver por essas asneiras, Natal, Papai Noel, Papa, tudo imundo, tudo com a barba suja, de sangue e de porra. Essa que é a verdade, são homens, né? Animais predadores, bom velhinho é o caralho. Você é idiota, cara. Que sociedade
sociedade de imbecis, nesse 25 de dezembro hoje, que é um dia como outro qualquer, tá todo mundo no espírito natalino. Mas todo mundo olhando a bunda, né? O tio olhando a bunda da sobrinha, o pai olhando a bunda até da filha, às vezes. Né? Cheio de abuso aí de papai. Papai do céu, Papai Noel, Papa, Padre, Pastor, tudo significa pai. Que querem poder sobre os inocentes para abusar. Como eu falei aqui, a Igreja Católica é imunda, é suja por inúmeras acusações de pedofilia, de homossexualismo. Né? Problema algum com o homossexualismo? Problema nenhum. Mas você se dizer santo usando da igreja, da instituição, do seu próprio carisma, da sua própria aceitação pela sociedade, a confiança que as pessoas colocam num padre, num monge, num pastor, no papa, seja lá quem for, e essas pessoas usam dessa confiança, desse poder sagrado das religiões para abusar. Está aí nas melhores famílias, né? Cristãs, o abuso. E a instituição católica é uma instituição suja, maculada pela pedofilia, pelos abusos. Agora essa notícia, né? Que os católicos, né, as freiras, principalmente as freiras, em abrigos na Europa, entre as décadas de 1940 a 1980, foram registrados vários depoimentos de várias crianças que foram afastadas das suas mães em abrigos, porque essas freiras vendiam as crianças. Muitas dessas mulheres eram esterilizadas à força. Existem também muitos casos de abuso sexual por freiras, mulheres que engravidaram de padres e tiveram seus filhos vendidos pela Santa Igreja. A própria Igreja Católica na Bélgica pediu desculpas. Ou seja, assumiu, né? E disse que tinha que ser investigado. Como acontece no caso de pedofilia. Assumem, mas não mudam. Assumem, mas passam a mão na cabeça de criminosos. É muito difícil você ver um padre condenado por abusos. Então, hoje eu não tenho nada de bom para falar nesse Natal vermelho de sangue, né? Esse Papai Noel com essa roupa vermelha. Eu vi na televisão, sabe? Uma coisa grotesca, né? Papai Noel, uma mulher se vestiu de Papai Noel, né? Nem continuei a ver porque é ridículo, mas enfim. Dava para ver que era uma mulher vestida de Papai Noel e as crianças pulando em cima, agarrando, beijando como se fosse uma divindade. Porra, tá aí a porta para todo tipo de abuso, né? Por que não ensinam para as crianças? Papai Noel é só um velho vestido, travestido de vermelho, para atrair, para excitar. Qualquer psicólogo sabe disso. Vermelho excita. Não é nem bom se colocar vermelho, cores quentes, vermelho, amarelo, azul, muito forte, em quarto de criança. Principalmente vermelho. Vermelho é uma cor que tem nos prostíbulos, né? Daquele coraçãozinho vermelho, né? Fudelância. Isso não é amor, pô. Isso é interesse por abusar do corpo do outro. Nesse Natal é isso, nascimento, sofrimento. Quem nasce, nasce aonde? No sangue da placenta. No vermelho do sangue. Isso que é nascimento, isso que representa o Natal, isso que representa Jesus, menino Jesus, que só foi abusado a vida inteira, perseguido a vida inteira e sacrificado no final. Será que as pessoas não compreendem? Que símbolo é esse, maldito? Papai Noel é um diabo, o Papa é um diabo. Entenda-se por diabo aquele que traz divisão, aquele que traz confusão, né? Esse símbolo de sangue, de sacrifício, que representa Jesus pregado numa cruz, que nada mais é que um símbolo sexual, cruzamento, né? Cruz vem de cruzamento, cruzamento vem de cruz, né? Haste vertical, pênis ereto, né? Positivo, e haste horizontal, feminino. Cruza-se os dois, é sexo. Né? Isso é que produz o caos no mundo, o inferno no mundo. Nascimento na carne. Para ser escrotizado pelo trabalho. Para ser manipulado pela política.
pelos políticos e pelos religiosos que estão acima. Política e religião, isso aqui é uma e mesma coisa. Mas nesse Natal, um bando de imbecis fazendo papel de palhaço, gastando milhões, gastando o que não tem, para presentear quem não merece. Para presentear o próprio algoz, o próprio opressor. E as igrejas estão cheias nesse período, né? Cheias de imbecis, seguindo esse homem de Deus podre, que representa isso aqui, né? Abuso de gente interesseira, de gente que se disfarça de boa gente, de velhinho inocente. O que o velhinho quer? Ficar correndo atrás de criança para dar presente. Qual o interesse disso? Né? Tudo tem interesse na vida, né? Filia, atração, né? Pedo, criança. Esse aqui, ó. Pedofilia. Esse símbolo aqui não se remete só às crianças, mas aos incapazes. Todos os incapazes, todos os vulneráveis. Criança é quem é incapaz de pensar, independente da idade. Ele acaba sendo abusado de todas as formas. Pelos pedófilos, pelos que se interessam pelos inocentes. De se passar de protetor, né? De se passar por salvador, né? Que vergonha, que sociedade de bosta é essa? Sociedade infantil. Por isso que o abuso está em toda parte, né? Tá no trabalho, tá na religião, tá na escola, tá em casa, na família. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se não fizer isso, eu vou te deserdar. Se não fizer isso, eu vou tirar a tua mesada. Se não fizer aquilo, você vai ver o que vai acontecer. Eu te boto no colégio interno, né? E a maioria já fica criada em creche mesmo, né? Que é tipo um colégio interno, é um castigo. O nascimento desse mundo aqui é um castigo. E nesse Natal, você pode ter certeza, se você só tem alguma coisa para comemorar, se você é um imbecil, se você fecha os olhos. Fora as atrocidades da Idade Média, né? Santa Inquisição, já esqueceram, católicos? Como é que alguém tem coragem de ir numa missa cristã? Esses padres, esses bispos, que torturavam e matavam pessoas, queimavam pessoas vivas. Caraca! Parece que não é nada, né? Uma sociedade que não pensa, que não para pensar. Igrejas deveriam ser fechadas. Esse lixo deveria estar extinto. Isso deveria ser história. Como países de primeiro mundo fazem, né? Transformam igreja em museu. Que não é bem-vindo um pensamento irracional numa sociedade civilizada. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Nos ajude aí. Ative o sininho das notificações. E se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!